Olá, pessoal! Me chamo Suzana Martins, sou professora de Filosofia e Sociologia do Colégio SEI. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson e eu sou professor de História do Colégio SEI. E nós vamos hoje falar sobre um tema muito bacana. 2024, professora, está fazendo 200 anos da nossa primeira Constituição. E a gente vai tratar um pouco sobre esse longo caminho que a cidadania brasileira tem trilhado até hoje. Mas antes da gente pensar nesse longo caminho da cidadania, a gente precisa definir alguns termos que são extremamente importantes, tanto para a sociologia quanto para a história, para compreender o que seria, na verdade, democracia e cidadania. Democracia, demo, povo, cracia, poder. Democracia, assim como cidadania, cidadania vem do latim civitas, que significa cidade. Então, tanto a democracia quanto a cidadania são termos que foram criados e pensados lá na Grécia Antiga. No entanto, a gente sabe que na Grécia Antiga essa cidadania era um pouco restrita a determinadas pessoas, principalmente homens acima de 21 anos, filhos de pais atenienses, donos de terra e por aí vai. Hoje em dia, esse conceito de cidadania já está mais ampliado. Mas como essa ampliação aconteceu? Essa ampliação ela aconteceu ao decorrer dos séculos. Mas antes disso, eu gostaria de pontuar para vocês a importância de um cientista político chamado Norberto Bobbio. Bobbio, ele é um cientista político, como eu disse a vocês, italiano, e ele pontua para a gente que para de fato a gente viver em uma democracia, precisamos prestar atenção em alguns pontos. Os cargos do executivo, quanto do legislativo, e aí você pode me perguntar, professora, o que são cargos do executivo? Presidente, governador, prefeito e os cargos do legislativo, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Esses cargos eles precisam ser elegíveis, ou seja, precisa de eleições que sejam idôneas, recorrentes, no caso aqui do Brasil de 4 em 4 anos, e que tenham, de fato, um processo jurídico e aparato para que isso aconteça. E aqui no Brasil a gente tem isso. Segundo a teoria política de Bobbio, dentro da democracia, nós precisamos que os diversos cargos políticos tenham alternativas, ou seja, que a população tenha escolhas. Além disso, para a gente pensar sobre o processo de cidadania e democracia, gostaria de trazer para vocês um sociólogo britânico chamado Marshall. Marshall ele é importante porque ele vai demarcar historicamente a conquista de direitos. Quais foram os primeiros direitos conquistados? Os direitos civis, que a gente remonta lá do século XVIII, com a Revolução Francesa, com as ideias iluministas. Acredito que vocês já tenham estudado um cara chamado John Locke. John Locke, ele é um contratualista e ele vai nos dizer que nós temos os direitos inalienáveis. Quais são esses direitos? Os direitos civis. Direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, esses foram os nossos primeiros direitos conquistados enquanto sociedade ocidental. O segundo tipo de direito, de categoria de direito, nós temos os direitos políticos. Quais são eles? Votar, ser votado, poder participar de organizações. E esses direitos eles foram conquistados no século XIX. Por quem? Pela classe trabalhadora durante ali as revoluções proletárias, principalmente na Inglaterra. E, por fim, no meio do século XX, nós temos a conquista dos direitos sociais. Moradia, saúde, segurança, esses direitos que são tão importantes para nós. Professora, e onde é que a gente encontra isso? Na nossa Constituição Federal de 88. Então, lá nos artigos 5º e 6º, a gente vai encontrar os civis e sociais, e no artigo 14, 15 e 16, os direitos políticos. Então, esclarecidos esses pontos principais, passo para o professor Jefferson agora, para ele nos explicar esse longo caminho de cidadania brasileira e como a gente chegou até aqui. Então, muito obrigado, professora. Então, gente, partindo dessa ideia que o Marshall traz, né, dos direitos que são civis, políticos e sociais, um historiador chamado José Murilo de Carvalho, num livro Cidadania Brasileira, O Longo Caminho, ele vai tratar justamente como esses direitos eles foram sendo implantados no Brasil ao longo desse processo histórico do período colonial, império e república. Ele reflete sobre os entraves para o exercício pleno da cidadania. Para José Murilo de Carvalho, ele diz que o modelo ideal
do exercício da cidadania é esse proposto por Marshall, inspirado na experiência histórica da Inglaterra, em que a população ela conquista primeiro os direitos civis, depois os direitos políticos e depois os direitos sociais, sempre numa perspectiva de conquista, porque a população ela vai se tornando independente, autônoma dos seus direitos e de posse dos seus direitos. Então, a nossa experiência como Brasil, José Murilo de Carvalho já traz uma questão sensível. A escravidão e o seu legado seria o principal entrave para o exercício pleno da cidadania, porque ainda hoje nós vivemos as problemáticas que o legado da escravidão deixou à nossa sociedade, como o racismo estrutural, dentre outros tantos. Né? Então, a nossa primeira Constituição, que este ano cumpre seus 200 anos, foi a Constituição de 1824. Essa Constituição, é bom para você que vai fazer no Enem, já caiu bastante na prova de História essa Constituição, ela tem uma característica muito peculiar. Ela foi outorgada. O que significa isso, professor? Ela foi imposta. Havia uma Assembleia Constituinte, em 1823, que elaborou uma proposta constitucional que não agradou o nosso imperador, o Dom Pedro I. E o Dom Pedro I simplesmente diluiu a Assembleia Nacional Constituinte e elegeu um pequeno grupo de pessoas que estavam alinhados com as suas ideias e pediu que eles elaborassem um texto constitucional, o qual foi outorgado, foi imposto, não foi promulgado, como as nossas outras constituições, certo? Então ele foi outorgado. Isso traz uma característica autoritária da nossa primeira Constituição. E qual foi o nosso primeiro direito como população que nós recebemos? Foi o direito civil proposto por Marshall? Não. O primeiro direito garantido na Constituição foi o direito político de votar. A população brasileira, a partir dessa Constituição, da nossa independência, poderia participar do processo político. No entanto, esse direito ao voto havia uma série de restrições que não garantia a plenitude do acesso a esse direito. Era o chamado voto censitário. O voto censitário é aquele voto que você só tem acesso, só tem o direito, se você tem uma renda mínima para justificar o seu acesso. A renda mínima para você votar era de 100 mil réis. José Murilo de Carvalho não considera um valor exorbitante, mas já há aí uma distinção social. Para você se candidatar a deputado, era 400 mil réis. Para você se candidatar a senador, que era um cargo vitalício, era 800 mil réis. Ou seja, para você exercer o direito do voto, você já deveria ter algum certo patrimônio. Para você se candidatar, você deveria fazer parte de um grupo social abastado, tá certo? Então esse direito político, ele não é pleno, ele não é amplo, tá? E o principal entrave para o José Murilo de Carvalho, a nossa primeira Constituição não aboliu a escravidão. Na verdade, nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão legal, digamos, né? Em 1888, e uma abolição deveras problemática, né? Com a manutenção da escravidão, a gente não tem a garantia de um dos direitos básicos que a professora Suzana citou, que é o direito à liberdade. O que o John Locke fala do direito inalienável à vida e à liberdade, e até mesmo à propriedade, foi tolhido da população negra brasileira desde o início da colonização e legalmente tolhido pela nossa primeira Constituição, certo? Então, nessa primeira Constituição, nós vemos uma implantação dos direitos políticos bastante limitada e uma limitação flagrante, né, dos direitos civis à população negra. E os direitos sociais, professor? Quando é que entra nessa história? Diferente do que o Marshall analisa do processo histórico da Europa, no Brasil, os direitos sociais, que são os direitos que a população tem de compartilhar a riqueza do Estado, eles são implantados no Brasil não a partir de uma luta dos trabalhadores. Detalhe, isso é a perspectiva do José Murilo de Carvalho. Tem outros historiadores que vão trazer a história do movimento sindical, movimento operário, das mulheres, que
mostram a luta desses grupos pela obtenção dos seus direitos. Mas, por mais que houvesse essa luta desses grupos, o que permaneceu, a forma como esses direitos sociais foram implantados, foi a partir de um protagonismo do Estado, durante a Era Vargas. O Getúlio Vargas, durante o período ali de 30 a 45, implantou uma série de direitos, né, como o voto feminino, só que com uma série de restrições, como as leis trabalhistas, em que garantiam ao trabalhador uma série de direitos sociais. No entanto, José Murilo de Carvalho diz que por causa desse protagonismo do Estado na concessão desses direitos, a gente vai ter o que a gente chama de estadania, que é diferente de cidadania. Enquanto a cidadania vem de civitas, a cidade e a participação do cidadão nas decisões, quem participa das decisões, da implantação e da forma desses direitos sociais, na experiência brasileira, é o Estado, tá certo? E trazendo para a Constituição de 1988, a gente tem aí a consolidação desses direitos sociais, conhecida como a Constituição Cidadã. A gente tem alguns dados, como, por exemplo, o racismo tipificado como crime, na primeira vez, a população analfabeta com direito ao voto, detalhe, ela não pode se candidatar, certo? Mas ela pode votar. E os povos indígenas, pela primeira vez na história também, o texto constitucional não os tratam como povo tutelado, ou seja, eles são plenos do exercício da sua cidadania, são vistos como cidadãos ativos, participativos, que decidem sobre o seu destino. Então é isso, galera. Preste atenção, essa Constituição já caiu bastante na nossa história, no Enem, dá uma revisada, Era Vargas também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem de olho no TN, no Enem. Acredito que venha por aí programas muito importantes e muito bacanas pela frente. É isso, galera. Valeu. Até a próxima.